Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, seguindo a semana 19 do nosso circuito bíblico. Eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Eu vou ler dos versos 1 até o 29. São muitos versos, então eu peço para que você acompanhe com muita atenção. Diz assim a palavra de Deus, 1 Samuel 15, de 1 a 29. Certo dia, Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá, destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Haviam 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles. Pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois, seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Versículo 17, Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel então respondeu: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras e carneiros.
de gorduras de carneiros. 23. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ore comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui perante a Tua palavra agora, que foi lida, e o que eu te peço é para que o Senhor ministre aos nossos corações, ao coração do Teu povo que tem acesso a este material, a este estudo, e que todos nós possamos ser confrontados e encorajados pelo Senhor. Que a nossa vida seja transformada pelo poder que há na Tua palavra. Que o Senhor use a minha vida e que somente o Senhor fale aqui, aonde quer que seja ouvido esse estudo. É em Teu nome que eu te peço. Amém. Saul, aqui ele já era rei ungido por Samuel. Essa história nos deixa um exemplo muito claro de que é muito possível fazer o certo da forma errada. E essa forma errada transforma, obviamente, o que deveria ser certo em errado. E isso traz sérias consequências. Esse erro traz seríssimas consequências quando nós o praticamos. Você viu no texto que Saul tinha uma ordem expressa de Deus dada pelo profeta Samuel, que era de aniquilar todos os amalequitas. E você pode perguntar assim, mas por que Deus queria aniquilar os amalequitas? É importante que você saiba que os amalequitas já eram velhos inimigos de Israel, e o seu estilo de vida era um estilo de vida que não trazia nada de bom para o povo, e como diz o texto, Deus já se cansou disso, já se fartou disso, e então decidiu que eles fossem aniquilados da terra. Aqui o autor do texto, ele mostra que Saul obedece parcialmente a essa ordem. Obedece parcialmente quando ele não percebe prejuízos em fazer somente o que ele acha que tem que fazer. Ele não percebe o prejuízo de deixar o que ele não acha que tem que fazer de lado. E esse tipo de atitude é uma atitude que tem sido cada vez mais normal no dia de hoje. Principalmente com essa cultura de que não existe uma verdade absoluta. Atualmente, tudo tem sido questionado. O que é moral tem sido frequentemente mal entendido por conta dessa hiper simplificação do que é certo e do que é errado. O Senhor então falou a Samuel que se arrependeu de ter constituído Saul como rei, porque ele o abandonou e não obedeceu às suas ordens. E aqui é importante que você tenha essa instrução e leve para o resto da sua vida. Quando eu me deparo com situações assim, onde eu percebo expressões humanas sendo atribuídas para Deus, às vezes me vem na cabeça, mas como assim? E pode vir na sua cabeça também. Como assim o Senhor, que é onisciente, como assim ele se arrependeu de ter constituído Saul como rei? Todas essas expressões humanas que são atribuídas a Deus nas Escrituras, elas são como uma forma permitida pelo próprio Deus da gente que é ser humano e que é limitado entender um pouquinho sobre as ações de Deus. A Bíblia fala que Deus, ele não se arrepende, e é óbvio, ele não muda, mas essas expressões, elas são permitidas pelo próprio Deus para que a gente compreenda um pouquinho sobre as suas ações. E aqui, esse arrepender no hebraico, que eu não vou sequer tentar falar o que significa no idioma,
mas eu vou falar o que significa no português. E esse termo se arrepender é como se fosse aquele suspiro, sabe? Aquele suspiro de lamento. A maior parte das traduções diz arrepender. Algumas traduções diz que ele se lamentou. E isso é muito, muito normal, o próprio Deus se lamentar quando vê alguém fazendo o que não era para ser feito. Logo então, de madrugada, Samuel vai de encontro a Saul, e Saul já tenta mostrar o que ele fez. Ó, Samuel, eu fiz o que me foi pedido e tá tudo certo. Vencemos, aniquilamos os amalequitas. E aí Saul, ele ouve o som do gado e ele fala assim: como que você obedeceu às ordens de Deus se eu estou ouvindo esses gados todos? E aí Saul, então, tenta passar um pano. Ele tenta passar um pano para aquilo que ele deixou de fazer. E ele fala: não, na verdade, eu salvei a Agag, eu peguei aqui o gado e tal, mas era para oferecer ao Senhor como holocausto. E essa expressão passar um pano, eu não sei se você já ouviu falar nela, mas é uma expressão que substitui aquela outra expressão que é jogar a sujeira debaixo do tapete. Quando a gente tenta passar um pano, a gente provavelmente está tentando fazer com que as nossas ações que fizemos errado ou que não fizemos, elas sejam desfocadas e eu foco numa coisa que eu fiz. E foi exatamente isso que Saul tentou fazer na presença de Samuel, e Samuel o repreende com força. Irmãos, nós somos mestres em passar o pano, em colocar a sujeira debaixo do tapete. Desde criança, nós somos os melhores passadores de pano. E é aqui que mora o perigo, porque muitas vezes a gente acha que as justificativas honestas que nós arrumamos conseguem alterar as consequências que são iminentes. No caso aqui, as consequências elas foram iminentes. E eu poderia dar vários exemplos disso, mas eu vou usar um exemplo só, para que vocês entendam melhor. A Helena, que é minha filha, ela tem 5 anos de idade, e ela não pode de jeito nenhum comer doce durante a semana. É uma regra de casa. Ela não come doce durante a semana. A Isabel, que tem apenas 2 anos, ela pode, então, muito menos. Por uma obra do destino, tinha um doce na minha mesa, bem perto onde a Isabel almoça e come. Então, a Helena vê aquele doce ali. E para salvar a sua irmã de evitar de comer o doce num dia que ela não pode, a Helena foi, pega aquele doce e tira da frente da Isabel. E aí, quando ela é questionada: Helena, o que aconteceu com aquele doce que estava ali? A Helena, ela cheia de si, ela se justifica, honestamente, dizendo que poupou a sua irmã de comer o doce no dia que ela não podia comer. Comendo. Irmãos, nós somos mestres em fazer isso. Nós somos mestres em justificar, arrumar uma justificativa para as coisas que fazemos de forma errada. A expressão jeitinho brasileiro é uma expressão épica, é a melhor expressão que exemplifica essas atitudes. E Saul, ele tenta fazer ali esse tal desse jeitinho brasileiro. Ele tenta se justificar, mais uma vez dizendo que eles iam oferecer ao Senhor. Samuel, a gente pegou aquilo ali, aquilo que é bom, a gente pegou, mas a gente vai oferecer ao Senhor. E aí então vem a lapada do profeta Samuel para Saul, e ele diz assim: será que o Senhor tem mais prazer? Isso você já conhece, já deve ter ouvido. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar.
Irmão, Samuel compara a desobediência com rebelião, compara com feitiçaria. Essa obstinação ele compara com idolatria. Desde o Antigo Testamento, nós temos aprendido e Deus tem nos mostrado por meio da sua palavra, por meio das Escrituras, que a obediência é mais importante do que o sacrifício. Deus busca corações que estão dispostos a obedecer. O significado da palavra obediência, obedecer, é estar submetido a alguém. É estar sob o comando de alguém. E muitas pessoas, irmãos, têm confundido obediência com sacrifício. Existe uma linha muito fina que separa essas duas expressões, obediência e sacrifício. Eu vou à igreja no domingo, eu vou assistir o culto. Essa expressão é uma expressão muito ruim, assistir o culto. Eu vou servir em algum ministério para que eu fique livre de cobrança. Às vezes a minha mãe está cobrando, a minha avó está cobrando, às vezes o pastor está cobrando. Então eu vou servir no ministério para que eu fique livre disso. Eu vou dar dinheiro para missões. Eu vou contribuir com dízimos e ofertas. Olha, eu vou sacrificar o meu tempo de descanso para ir no ensaio, para participar de uma tarefa, de uma missão. Esse tipo de atitude, ela pode ser legítima ou ela pode ser falsa. As ações elas são iguais, mas é a intenção do coração que faz com que esse resultado espiritual seja diferente. Só quem pode, meus irmãos, sondar os corações. Quem pode sondar o seu coração? É você e Deus. Então, essa é uma decisão que cabe somente a você. Só depende de você. Samuel, então, voltando ao texto, diz que o Senhor rejeitou Saul como rei. E essa história, já estou caminhando para o final. Essa história nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que ela nos ensina é que Deus, ele não negocia a sua vontade. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E seja o que isso representa para você, a vontade de Deus sempre vai ser melhor. A história de Saul, essa história nos mostra que fazer o certo da forma errada é desobediência, e a desobediência tem as suas consequências. Eu já falei aqui no estudo sobre a obediência parcial. No Novo Testamento a gente vê com Ananias e Safira, quando eles obedeceram parcialmente e morreram. Deus tem prazer em corações obedientes. Ele tem mais prazer em corações obedientes do que em sacrifício. Aí você, às vezes, pode pensar, mas eu estou vendo tudo isso, mas eu ainda não sei o que Deus quer da minha vida. Eu vou te levar, então, para um texto onde Moisés, ele deixa de forma bem clara o que Deus quer para a vida do seu povo. Está lá em Deuteronômio 10, dos versos 12 e 13. Eu vou ler para você. Moisés falando para Israel. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de vocês? Requer de você, Israel. Somente que você tema ao Senhor, que viva de maneira agradável e que ele agradável a ele, e que ame e sirva ao Senhor de todo o seu coração e de toda a tua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Uma das evidências do amor ao Senhor, sim, é o sacrifício. Mas o contrário, ele pode não ser verdadeiro. O sacrifício pode não ser a evidência do seu amor ao Senhor. O sacrifício que você faz, que você oferece,
pode ser uma troca, pode ser algo que você acha que está fazendo e que vai agradar ao Deus que você mesmo criou dentro dos seus limites. Isso é muito sério. A gente pode muito bem ter criado um Deus que a gente adora, mas não, este Deus não é o Deus verdadeiro, o Senhor Deus de toda a terra. O sacrifício aceitável ao Senhor, ele é oferecido por causa do amor que você tem por Ele. Sacrifício sem amor é interesse, é egoísmo, e o Senhor rejeita. Sacrifício em amor, o amor verdadeiro, é oferta agradável ao Senhor. E aí sim, Ele se agrada e aceita. E chegou a sua hora, a minha hora, de entender aonde é que nós estamos nesse lugar. Como eu falei, sacrifício e oferta, sacrifício e obediência, aliás, elas são expressões que são separadas por uma linha muito fina. E você tem a oportunidade hoje de sondar o seu coração e perceber se o que você faz é por amor ou por interesse. Eu espero que o Senhor fale com você. Eu espero que a sua vida seja transformada neste lugar. E lembra, só depende de você. Faça o certo do jeito certo. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.